Ostras da Grande Florianópolis vão receber o selo de indicação geográfica. Prefeito de São José ameaça romper contrato com a Casan. Está no ar a revista Premier News. Uma semana de trânsito complicado na Grande Florianópolis. Além dos dias de chuva, a falta de linhas de ônibus intermunicipais é apontada como uma das causas para a falta de mobilidade. A esperança é o Sistema Integrado Metropolitano, previsto para sair do papel só em outubro de 2024. O projeto já apresentado aos vereadores de São José vai passar agora por novas audiências públicas e discussão nas respectivas câmaras de vereadores. A proposta é uma gestão coletiva com a participação do Estado e dos municípios da região. Caso aprovado, novas linhas vão ligar as estações em Biguaçu e Palhoça e a interligação com a capital. Quando entrar em operação, o novo modelo vai possibilitar o usuário ir a outro município sem a necessidade de entrar em Florianópolis. Até lá, quem precisa utilizar o carro próprio para chegar mais rápido, precisa tomar cuidado ao dirigir na BR-101 e nas suas respectivas marginais. E o tempo vai ficar chuvoso até o fim de semana. Segundo a meteorologia da Ipagre-Ciran, o sol só deve voltar na segunda-feira. E o inverno vai ser dos mais frios. O final desse outono já foi de bastante frio, teve vários episódios de geada, né? Inclusive a gente já teve 2 graus aqui em Florianópolis, 3 aí em São José, por exemplo, né? Então quem diz que não esfria aqui está enganado, porque os dados mostram que realmente a temperatura é baixa. Hoje de manhã estava em torno de 11, 12 graus. E nos próximos dias a gente não tem muito frio, mas no final de semana que vai entrar a primeira massa de ar frio desse inverno, que não é também lá essas coisas, já vai dar uma temperatura muito baixa, né? Então deve ser frequente sim, porque a gente vai ter, a gente tem uma previsão de inverno com temperaturas abaixo do normal, ou seja, se já é frio nesse período, se eu tiver isso abaixo da normalidade, né, eu tenho uma média lá, digamos que a média seja 10, eu vou ter sempre temperaturas entre 7, 8, 9, já fica com uma anomalia negativa, né, ou seja, uma previsão abaixo da normalidade é o que deve acontecer com frequência ao longo desses próximos 3 meses. Outro assunto que chamou a atenção esta semana foi a insatisfação do prefeito de São José, Orvino Coelho de Ávila, com a Casan. O motivo? A demora para a construção de uma estação de tratamento de efluentes no bairro Potecas. O prefeito manifestou a contrariedade numa entrevista ao comunicador Marcelo Martins, da Rádio Jovem Pan, na última terça-feira. Orvino de Ávila falou que a Casan não está dando a devida atenção ao problema que afeta boa parte do município, que sofre com o mau cheiro causado pelo atual sistema de tratamento. A Casan havia solicitado uma área de 50 mil metros quadrados para fazer a obra, e a prefeitura cedeu um terreno maior, de 175 mil metros quadrados. Na mesma entrevista, o prefeito não descartou a possibilidade de romper com a Casan se a obra não for feita. Os maricultores já podem comemorar mais um bom resultado pelo trabalho de mais de 30 anos. Os municípios da Grande Florianópolis receberam, na última segunda-feira, o reconhecimento oficial que delimita a área de indicação geográfica das chamadas Ostras de Floripa. Este é o selo IG, que certifica a qualidade dos mais diferentes produtos em todo o mundo. E sobre este assunto nós vamos conversar agora com o Beto Barreiro, proprietário do Box 32, lá no Mercado Público da capital, onde a ostra também é procurada por visitantes das mais diversas regiões do país e do exterior. Beto, muito obrigado por participar do programa Revista Premier News. E eu já te pergunto, é uma boa notícia para os maricultores e, claro, também para quem comercializa a ostra, né? A notícia é um reconhecimento por um trabalho gigante
eu participo desde o início. Tá? Que tomou força, graças a uma reunião que nós fizemos há quase 30 anos em Garopaba, onde o Pedro Ciró perguntou por que não se consumia ostra aqui. O Renato Sen, da Ilha do Papagaio, falou: olha, o Ivan Altral, o Pateta Tagamá e a oceanografia está aí disponível. Aí eu disse: então vamos fazer um acordo. Eu empresto a ilha, que era a Ilha do Papagaio, né? O Beto vende e eu dou o dinheiro para começar. E ele deu. Eu fui para a França, para o Canadá e para o Chile atrás de criadores. Trouxe para cá, inclusive, o maior criador do mundo na época, um francês chamado Bernard Logros, que foi ministro da Agricultura do Mitterrand, hospedado na minha residência. Todo esse trabalho não teve um custo ou um tostão de dinheiro público. Beto, já que tu falou sobre esse trabalho que você fez com relação à França, me ocorreu que há algum tempo atrás você deu uma entrevista sobre o assunto e falou da diferença de ostras e falou inclusive na maneira do cultivo, que na França a maré, por exemplo, prejudica um pouco, demora um pouco mais para baixar ou para subir, e que aqui ela é um pouco melhor para o desenvolvimento da ostra. Pode repassar esse assunto para a gente? Sim, é o seguinte, lá na França, quando sobem, é 12 metros de altura. E quando recuam, vai recuar a região do cultivo de ostras até 22 quilômetros. Então, a ostra lá da França, para ficar do tamanho da nossa, é uma média de 4 anos, enquanto a nossa vai precisar 1 ano. E eu afirmo para você, de conhecer os franceses, que a nossa ostra é amorosa do que a deles. E a HIP que vem para nós, ou da ponta daqui da ilha, é o lugar onde passa a corrente de água mais pura que vem na Antártica. E tem um detalhe muito interessante na França. Eles retiram a ostra da água e colocam em tanques com algas. Elas ficam esverdeadas e mais salgadas. São conhecidas como eclairs. Né? Eu tenho um livro aqui do Hélio Mosman, a história da ilha de 1550, quando a ação do Caboto se abastecia com ostras esverdeadas de um sabor inigualável. Eram as ostras que saíam do rio Ribeirão. Nós já tínhamos aqui há 500 anos. Me diga uma coisa, Beto, deixa eu interromper um pouquinho, já que você falou da história do sabor da ostra, enfim, falando em sabor de ostra, a ostra de cultivo veio depois, já, até por conta da quase extinção da chamada ostra nativa, enfim, o sabor das duas se equivale, como é que é? Bem, nós não podemos esquecer de fazer referência. O sucesso do cultivo de ostras é graças à Universidade Federal de Santa Catarina, que desenvolveu aqui as sementes, que as que mais se adaptaram foram do Chile. Tá? Hoje, já conseguiram também sementes da ostra nativa, aquela que a gente comia batia com a pedrinha na pedra, lavava na infância. Ela está voltando com toda a força. A diferença entre uma e outra é que a nossa nativa ela é mais arredondada, mais carnuda e, na minha opinião, adocicada, saborosa. E a ostra do Pacífico, ela representa o verdadeiro certo. Assim, é maravilhosa. A partir de agora, existe a possibilidade do selo de reconhecimento, a história do IG, a indicação geográfica. Me parece, pelo que eu li a respeito, que será lançado, será terminado esse projeto ainda na Fena Ostra desse ano. Como está esse trabalho? Seria necessário? O que mais precisa para que esse reconhecimento venha a ser público? A certificação ela é baseada em ativos que são ecologicamente corretos, tá? Porque a ostra tem valor no mundo crua, viva. Ela representa o equilíbrio do sabor do mar. Eu espero que a Fena Ostra não erre novamente esse ano, fazendo a feira da ostra gratinada, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem que colocar a ostra viva e tem que colocar a ostra ao bafo e a ostra gratinada, que serve como porta de entrada para quem vai chegar na crua um dia. Mas temos que valorizar a ostra porque ela que representa vida. Todo apaixonado por ostra que viaja só consome ostra viva.
E me diz uma coisa, no reconhecimento, nas notícias que eu li, inclusive da própria universidade, fala-se do reconhecimento às ostras da Grande Florianópolis. Mas essa ostra da Grande Florianópolis, ela tem o nome de ostra de Floripa. Qual é a relação? Ou é este mesmo nome que vale para todos os municípios que são maricultores aqui na região? Eu não sei te dizer aos telespectadores, não, porque cada região tem suas características próprias. Você pega as ostras aqui do sul da ilha, elas pegam uma corrente de água fria que vem na Antártida. São as mais saborosas. Tem lugares, baías, tem outro sabor. Mas assim, eu creio que quase todas do Pacífico. E a produzida, mas em pequena quantidade. Cada uma tem o seu valor e tem o seu sabor. Agora, a indicação geográfica, ela é importante. O respeitador que está fazendo corretamente é indispensável para dar credibilidade. Veja bem, o projeto que nós começamos lá atrás, há 30 anos, com a universidade, foi hoje transformou Florianópolis na cidade, a capital da ostra. 95% da ostra consumida no Brasil sai daqui, que é motivo de orgulho para nós. Só para entender um pouquinho melhor, a ostra que é cultivada, ou que é produzida nas margens da ilha, é diferente daquelas que, por exemplo, tem lá em Palhoça e região? Não. Não, depende da localização. Quando você tem as ostras no mar aberto, como é o caso da Ilha do Papagaio, aqui da ponta sul da ilha, ela tem uma corrente contínua, correntes que estão lá, porque as baías têm os seus sedimentos, mexem. Então, para mim, as mais saborosas são de mar aberto. Muito bem, Beto. Só por curiosidade, tu tem ideia do número de ostras que você serve à clientela aí, não? No mercado? Olha, seguramente mais de 500 dúzias por mês. Seguramente. Na temporada. E na alta temporada é muito grande. É um produto que não tem sazonalidade, né? Assim não. Como a tainha não num tem. Período. A ostra é o ano Tem todo. uma época que ela está mais gorda. Né? E aí é recomendável, quando ela está gorda e leitosa, você utilizar molho de limão, só, nada mais. Beto, muito obrigado pelas tuas informações e por participar do programa. Foi uma honra e eu desejo muito êxito para você e para o programa. Um grande abraço e muito obrigado. O presidente da ADOCOM, Marcos Azambuja, fala sobre os preços dos combustíveis e a Petrobras. Veja depois do intervalo. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosk e doe sangue. Para você que quer acompanhar a programação da Premier TV online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Premier através da sua Smart TV. Estamos de volta com a revista Premier News. Bom, e a gasolina sobe, não sobe? Vai manter o preço, o óleo diesel também. Este é um assunto que poderia ser dito da semana, mas na realidade vem ocupando os noticiários há já um bom tempo. Existe até a possibilidade de nova paralisação de caminhoneiros.
Mas afinal, o que acontece com a Petrobras ou com o preço do combustível? É o dólar o culpado? Não é o dólar o culpado? E como o consumidor deve se virar com relação a isso na hora de fazer o orçamento doméstico ou mesmo o orçamento empresarial? Bom, doméstico é o assunto, é o consumidor. Nós vamos conversar agora sobre este assunto com o presidente da ADOCOM, Associação de Defesa do Consumidor e da Mulher, o Marco Azambuja, que fala para nós sobre isso. Marcos, obrigado por aceitar o convite da revista Premier News e participar do programa. E eu já te pergunto, o que acontece com o preço do combustível? Muito obrigado pelo convite, Léo, e a toda a equipe da revista da TV Prime. A questão do combustível é algo que tem que ser melhor trabalhado pelo Estado e pelos consumidores. Por que eu passo isso? Exatamente como você apresentou na sua chamada. Nós vamos continuar sempre com essa dificuldade. O problema é o dólar, o problema é a falta do petróleo, o problema é a guerra. Ou seja, nós temos que criar alguns parâmetros. Nós temos que criar uma metodologia para que consiga compreender isto. No caso da Petrobras, nós temos várias variantes, em virtude do tamanho da empresa, do negócio, que efetivamente é monstruoso. É algo que não é simples, não é uma empresa simples a ser administrada, com todas essas variantes. Contudo, nós temos aqui no Brasil algumas questões que nós temos que ver. Por exemplo, o custo do nosso petróleo por meio do pré-sal. Qual é o custo que nós temos? Qual é a produção que nós estamos tendo lá no pré-sal? Então, ou seja, essa é uma das variantes. Qual a percentual, o custo da refinaria? Ou seja, quanto nós estamos gastando para a produção do óleo diesel, da gasolina? Quer dizer, nós temos que identificar esses problemas e para que com isso a gente possa exigir novos investimentos. Investimentos nos pontos mais sensíveis. Até porque a condução da Petrobras atinge a todos nós brasileiros. Não é só os caminhoneiros, ele é aquele que pega o ônibus, que precisa no dia a dia, aquele que precisa do seu carro para utilizar, para o seu trabalho, para o seu passeio, os alimentos. Quer dizer, a nossa economia, ela permeia pelo custo também dos combustíveis. Então, isto é algo fundamental. Em relação à questão do levantamento dos quesitos, né, ou de como será formada essa conta do custo combustível, nós temos que aprender talvez com outros países. Ou seja, lá eles têm agências de regulação. Eu sou um defensor de agência de regulação. Uma agência de regulação que seja forte, que seja bem estruturada e que ela consiga buscar números e respostas para o consumidor. E é importante que se diga, Léo, a agência de regulação ela tem como obrigação fazer o levantamento da empresa para dar condição de que ela consiga fazer os seus investimentos e ter a sua rentabilidade e também ofereça o melhor serviço ao consumidor, ou seja, ofereça o melhor produto com o melhor custo ao consumidor. Pois é, Marcos, deixa eu te interromper um pouquinho só. Claro. No Brasil tem agências reguladoras para as mais diversas áreas. Pelo que eu entendi, exato, não tem no petróleo. Olha, tem, mas na minha leitura ela não está tendo esta atribuição como deveria ter. E eu vou dar um exemplo aqui em Santa Catarina. Se você for no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, o preço do GNV é diferente do preço do GNV em Santa Catarina. Aqui a agência de regulação atuou, tem uma fórmula, passando assim de uma forma simples para o telespectador, para fazer o custo do GNV e a partir de quando esse aumento vai ocorrer. Então, o que eu quero dizer com isto? No estado de lá, do Rio Grande do Sul, eles já estão com esse aumento há algum tempo. Aqui, o consumidor já foi avisado que no mês de junho ou julho, se não me engano, no mês de julho agora, ele vai ter o aumento programado e escalonado diante de um estudo feito
pela agência de regulação. Então, este é um caso concreto da demonstração de como uma agência pode funcionar e pode muito bem funcionar, dando condições para que a empresa faça seus investimentos, tenha sua rentabilidade. Mais um exemplo em cima da questão do GNV. O GNV estava muito localizado em algumas áreas centrais do estado, aqui eu digo centrais, em maiores cidades, como na capital catarinense. Hoje ela vem fazendo investimentos fortes para o oeste de Santa Catarina, para o Planalto de Santa Catarina, para a Serra de Santa Catarina. Então, esta é uma resposta de uma agência de regulação, apenas como exemplo para comparar como pode ser trabalhado com a questão da Petrobras. Claro que isso não é um processo simples, é um processo longo, tem que ter muitos levantamentos feitos, muitos números, mas isto tem que ser iniciado. E isto é feito em outros países. Por exemplo, será se nos outros países, as outras empresas, como a Petrobras, elas têm a mesma rentabilidade? Elas têm o mesmo lucro, percentual de lucro? Como é feita a política das companhias nesses países? Então, esta agência deveria fazer. É isso aí que eu queria te perguntar. O Brasil, no Brasil especificamente, a impressão que dá aos brasileiros é de que o governo é o sócio majoritário desta empresa, dessa estatal, mas não manda. E, ao que parece, o que está aparecendo, é que toda a questão do dólar, a questão da guerra, a questão, enfim, da quantidade de petróleo existente para consumo ou não, está aparecendo que são apenas justificativas para fazer esses aumentos. Eles se justificam mesmo? Olha, é difícil de falar se eles se justificam ou não nesses percentuais que têm nos apresentado. Mas o que nós temos observado, isto no mundo, é que efetivamente isso tem ocorrido, não apenas no Brasil, mas em outros países também. Essa dificuldade hoje do combustível é a nível mundial, não é apenas no Brasil. Contudo, o governo ele tem ferramentas para que isto seja melhor impactante. Ou seja, o nosso custo tem que ser melhor avaliado, melhor trabalhado, mais esclarecido. Porque o que eu tenho percebido, em todas as vezes que tem um aumento, e nos últimos tempos tem tido um aumento com alguma frequência, todos os comentaristas, eles não sabem em que base eles podem afirmar o porquê do aumento. Ou seja, não existe a transparência necessária. Então, é isso que eu entendo. Como consumidor e como presidente da ADOCOM, eu entendo que o consumidor ele tem que ser melhor esclarecido, ele tem que exigir a transparência. E essa exigência da transparência vem por meio de uma agência de regulação. Eu entendo que ele é um instrumento, até porque nós temos que deixar bem claro aqui que, em virtude da empresa que nós estamos tratando, da Petrobras, ela tem vários negócios, vários números que não podem ser divulgados assim. A empresa ela participa da Bolsa de Valores, ela tem negócios que exigem e requerem sigilo. Então, isso tem que ser compreendido também, mas não no nível que está sendo apresentado, ou seja, quase nenhuma informação. Hoje se fala em fazer uma CPI para saber o porquê desses aumentos ou como anda a gestão da Petrobras, que tem agora, se diz que tem presidentes por tempo determinado, já com prazo de validade vencido quando assume. O senhor acha que a CPI pode ajudar na orientação ou pelo menos a refletir sobre a condução da empresa e, claro, refletindo nos preços dos combustíveis? A CPI é um ato político, mas eu espero que, diante dessa discussão, caso ela venha a ocorrer, que efetivamente eles consigam refletir sobre os problemas e buscar soluções. A questão da presidência ou não de uma companhia como a Petrobras não é mudando o presidente que se vai fazer alteração numa companhia. Lá tem um conselho formado por vários acionistas, tem toda uma política institucional, ela tem regras fortes que não dependem apenas dela, inclusive. Então, isso é um processo que eu gostaria de ver a CPI discutindo de uma forma mais técnica, profissional e que efetivamente pensassem numa política
de Estado, uma política que pensasse e enxergasse uma companhia como a Petrobras daqui a 5, daqui a 10 anos. Nós não podemos pensar para o amanhã, nós não podemos pensar para daqui 6 meses, 1 ano. Este é um processo longo e, infelizmente, o que nós estamos pagando agora e respondendo e pagando literalmente com o valor que está o nosso combustível, é este tempo perdido, ou seja, que não foi pensado. Então, este é o meu desejo, que a CPI efetivamente consiga fazer discussões sólidas e com posicionamentos firmes, vislumbrando uma Petrobras melhor em 10 anos. Marcos, para encerrar, eu queria só te perguntar uma coisa. O que o consumidor deve fazer no meio de tudo isso? O consumidor, como quase tudo hoje, nós temos que ser profissionais. Nós temos que ser profissional na compra quando nós vamos no supermercado, nós temos que ser profissionais quando trabalhamos no dia a dia com os nossos negócios, e o profissional, o consumidor, ele também tem que melhorar a sua prática diária, exigindo sim respostas técnicas, respostas fundamentadas. Hoje nós não estamos pedindo apenas questões políticas, discussões políticas, nós temos que pedir respostas positivas. Então, o consumidor ele tem que estar atento e acompanhar também esse desenvolvimento de como o consumidor está sendo atendido. Isto o Brasil ele tem ótimas leis do direito consumeristas. Foi já criada há muitos anos. Só que nós temos dificuldades até hoje para com que os tribunais efetivamente coloquem em prática essas leis consumeristas. Então, o consumidor efetivamente tem que exigir da justiça, do empresário, do Estado, melhores condições de atendimento ao consumidor. E nós não podemos esquecer que todos nós, mesmo dentro de uma instituição, de uma empresa, nós temos um CPF. Então, todos nós pagamos o custo do nosso alimento e do nosso transporte. Nós temos que pensar que estamos trabalhando e fazendo para o CPF, não para o CNPJ. Nós não temos que pensar apenas no desenvolvimento da empresa, e sim no desenvolvimento, no bem-estar e no bom atendimento de produto e de custo do consumidor. Marcos, muito obrigado pelas tuas informações, por participar do programa da Revista Primer. Muito obrigado também, Léo Borba, e a todos vocês da equipe da Primer. Bom, a Revista Primer fica por aqui, mas volta na próxima edição. Tchau, tchau e até lá.